E vamos agora à análise em estúdio com Mário João Fernandes, especialista em Direito Internacional. Mário, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo. Hoje assinala-se o Dia da Independência da Ucrânia, 35 anos da independência, e há uma espécie de prenda da União Europeia, não é? 6,1 mil milhões de euros. Estamos aqui perante uma escalada no apoio à Ucrânia. É significativo? Não é muito significativo e boa tarde, Zânia, muito obrigado pelo convite, é um prazer. O problema deste cheque presente é que é um cheque presente que a Ucrânia gostaria de utilizar para comprar alguma coisa que não está disponível. O que faz falta à Ucrânia neste momento é um equipamento que é escasso, é caro e não está todo disponível no mercado, que é um sistema de defesa antimíssil balístico, que em quantidade só os Estados Unidos é que têm, o sistema Patriot, e em muito menor quantidade muitos dos Estados europeus, membros da União Europeia e da NATO, também o têm. Qual é o problema dos mísseis Patriot? É que eles demoram, são extremamente caros, gastam-se com muita facilidade, são muito eficazes, mas demoram muito tempo a produzir. Os mísseis que os Estados Unidos consumiram no ataque ao Irão para se defenderem da resposta iraniana a partir de 28 de fevereiro deste ano, só vão ser repostos no inventário em 2030 ou 2031. Portanto, há uma escassez mundial de Patriots e aquilo que Donald Trump começou por anunciar publicamente, que iria autorizar a Ucrânia a produzir mísseis Patriot na Ucrânia, admitindo que isso era tecnicamente possível em tempo útil, como é normal em Trump, mudou de ideias e já se arrependeu e já voltou atrás. No rodapé do Now está a passar precisamente neste momento um exemplo que serve claramente para os nossos telespectadores perceberem porque é que quem tem Patriots, por mais amigo que seja da Ucrânia, não os vai ceder. A Grécia deslocou para Creta, para a sua ilha mais a sul, várias baterias, também não tem muitas, mas pelo menos pensa-se que são duas, de mísseis Patriot, para prevenir qualquer tentação do Irão em caso de escalada do conflito no Médio Oriente, escalada que é possível. Ou seja, está tudo tão preocupado com esse conflito que depois a aposta na Ucrânia acaba por ficar um bocadinho esquecida, não é? Exatamente. E aquilo que se está a fazer hoje em dia, com uma coordenação possível dos europeus, é visto que Donald Trump não se chega à frente, mesmo pagando não fornece os Patriots, os europeus estão a tentar mostrar serviço. E o que está oferecido é uma bufetada de luva branca dada pelo novo primeiro-ministro inglês, Andy Burnham. Ele diz, o Reino Unido vai disponibilizar a patente, os direitos de autor, a propriedade intelectual de um míssil, só que é um míssil de ataque, é um míssil para atacar em profundidade, até os primeiros 500 km a partir da fronteira, o território russo. Mas é um míssil cuja utilização foi sempre muito condicionada pelos europeus, nomeadamente por quem o produz, ingleses e franceses, mas agora Andy Burnham vem anunciar, e Macron também já tinha pré-anunciado o mesmo, essa sim é a grande prenda, mas é uma grande prenda que demora tempo a produzir resultados e não é aquilo que a Ucrânia precisava neste momento e precisamente pode contribuir para o escalar do conflito, porque estes ataques com mísseis à população civil feitos pelos russos são ataques que visam de alguma forma responder aos ataques em profundidade, também junto de infraestruturas de duplo uso, nomeadamente as infraestruturas de distribuição logística que os ucranianos têm estado a fazer contra a Federação Russa. E o que nós estamos a assistir é um escalar desta guerra de mísseis com o propósito de forçar uma negociação. Mas aquilo que estamos a ver neste momento é um relativo empate. Qual é a próxima data importante? Nós aqui costumamos chamar por antecipação a atenção para as datas futuras. Daqui a menos de um mês, no dia 20 de setembro, há eleições na Federação Russa. Não é que o resultado tenha algum mistério. Sabemos evidentemente que Putin controlará as eleições, são eleições nacionais, regionais e locais. Mas a seguir às eleições, Putin, na boca de Zelensky, fará uma coisa que já está ameaçada há muito tempo e, como é normal com os políticos, as más notícias só se dão depois das eleições, que é promover a mobilização de 300 mil novos soldados, 300 mil novos militares. E, evidentemente, fará isso depois das eleições, porque senão, se calhar, o resultado eleitoral não seria grande coisa. Mas isto é em 20 de setembro. Aquilo que nós aprendemos nos conflitos e nas guerras na Rússia ao longo dos séculos é que setembro já é um mês muito tardio para que estes 300 mil soldados tenham algum impacto no conflito chegado o inverno. Mas, de qualquer das formas, o que nós temos neste momento é
todos os sinais de que este conflito está a escalar e que o grau de sofrimento, os 4 anos e meio de conflito, já superaram a duração da Primeira Guerra Mundial. Quando entrarmos em 2027, vão se aproximar da duração da Segunda Guerra Mundial na Europa, no teatro europeu. Sofrimento. Mário, e olhando agora para outro conflito, neste caso para o Médio Oriente, Scott Bessent anuncia, entretanto, as sanções, não é? O chamado dia D de coerção máxima para o governo iraniano. Expectativas para estas novas já temos a oportunidade de falar sanções, sobre isso mesmo, não é? nos últimos dias. Não me parece que haja grande possibilidade de beliscar. Para termos uma noção muito clara, a China compra 90% do petróleo iraniano e isso é uma fonte de rendimento muito importante para os iranianos. Não vai deixar de o fazer porque o compra com desconto e porque já o faz não através das empresas estatais, faz através de empresas privadas, pequenas refinarias com capacidade de 100, 200, 300 mil, refinação de 200, 300 mil barris de petróleo por dia, mas tudo somado são quase 2 milhões de barris de petróleo por dia. E essas pequenas refinarias que se situam na costa oeste da China já praticam um comércio com o Irão que é completamente imune às sanções dos Estados Unidos, porque é um comércio em espécie, ou seja, não há fluxos financeiros, ou se existirem, são em renminbi, que é uma moeda chinesa não completamente convertível e, portanto, o que os iranianos na prática fazem é exportam petróleo e recebem bens e serviços que não conseguem comprar a outros Estados precisamente por causa das sanções. Mas também a Guarda Revolucionária do Irão veio dizer nas últimas horas que esta guerra económica o que acaba é por provar a derrota militar dos Estados Unidos. Tem a razão do ponto de vista da análise estratégica, só se passa às sanções económicas depois de ter começado por um ataque militar em força, quando se comprova que o ataque militar não estava a obter resultados e que provavelmente até poderia ter efeitos colaterais, como aconteceu quando alvos civis, estou a pensar na escola das meninas iranianas atingida logo no primeiro dia do conflito. Exato, no primeiro dia, 28 de fevereiro. Ou aquilo que, apesar desta guerra ter um nível de baixas para os Estados Unidos muito limitado, a tolerância dos eleitores americanos para esta guerra é muito baixa e há eleições no dia 3 de novembro. Portanto, mais baixas, mais mortes de militares americanos numa guerra que os americanos não quiseram, não compreendem, não apoiam, é muito perigoso. Portanto, a opção pelas sanções económicas, se quiser, é o menos mau dentro do possível. A política é a arte do possível. E aqui, quer iranianos, quer americanos, vão ser suficientemente cínicos para manterem esta atmosfera de guerra quente e fria, económica e militar, mas na prática o petróleo, e essa é a parte que nós agradecemos, continua a fluir em grande quantidade. Do Golfo Pérsico saíam 20 milhões de barris de petróleo por dia, por via marítima. Neste momento saem pelo oleoduto da Arábia Saudita Oeste a Oeste e pelo oleoduto dos Emirados Árabes Unidos entre 8 e 9 milhões. E saem de contrabando, mas um contrabando assumido... Falamos uma redução de metade, não é? Mas depois também... Não. 8 mais 8 são 16 em 20. Pronto, estes 4 que faltam. Depois também há esse mercado negro, entre aspas, mas não é? que é praticado alegremente pelos Estados Unidos, protegendo, escoltando durante a noite os petroleiros com as luzes desligadas, com o transponder desligado, sem comunicações, e feito da mesma maneira no corredor norte, encostado ao território iraniano pelos iranianos. Portanto, isto continua a acontecer. O que é que faltam aqui? São 4 milhões de barris de petróleo por dia. O que é que eles provocam? Aumento dos preços, como hoje assistimos mais uma vez, mas também diminuição do consumo. Todos nós, evidentemente, para trabalharmos precisamos de meter gasolina, mas certamente, se calhar, até já levantamos um bocadinho o pé do acelerador quando nos apetecia mais, porque sentimos isso. Também houve uma quebra de consumo de mais de 1,5 milhão. E, portanto, isto está a equilibrar-se. O que é que era desejável? Que isto não se agravasse. Portanto, está mal, mas com o mal que está, basta. Se ficarmos assim, ficamos bem. Mário João Fernandes, muito obrigada pela análise. Obrigado. Boa tarde.